5 visões do mundo, que precisam ser eliminadas para que possamos evoluir. A ideia de uma visão de mundo tem 2 significados inerentes. Em primeiro lugar, é uma visão pessoal de como o mundo é ou deveria ser, e, em segundo lugar, é uma visão compartilhada ou consentida por outros, não apenas por nós. Portanto, uma visão de mundo é como vemos pessoalmente o mundo, mas ao mesmo tempo, é algo que se baseia na realidade consensual, há uma dimensão social nisso. Na verdade, a maior parte do que chamamos de visões de mundo não são criadas por uma pessoa, mas sim uma pessoa que opta por adotar uma visão de mundo que já era apoiada por outras pessoas na sociedade. Talvez seja porque ele ou ela se sente emocionalmente inclinado a fazê-lo, ou porque se encaixa confortavelmente com seu próprio conjunto existente de crenças. Fidelidade e apoio a um partido político ou ideologia é um exemplo claro disso, já que o indivíduo escolhe uma visão política que se encaixa em suas próprias crenças e valores morais. Adotar uma visão de mundo não tem nada de intrinsecamente errado em si. Na verdade, existem visões de mundo que são saudáveis e surgem de um esforço autêntico, amoroso e consciente para melhorar a humanidade. As visões de mundo podem ser saudáveis, especialmente quando não estão enraizadas em escolhas irracionais, e quando estão abertas para serem revisadas e alteradas, aceitando, portanto, o fato de que nada é absoluto e parte do nosso conhecimento é provisório, na melhor das hipóteses, portanto, deve ser corrigido. O último ponto é, de fato, um dos principais princípios que tornam a ciência, ciência. Por outro lado, existem outras visões de mundo autodestrutivas, que foram amplamente aceitas em nossa realidade consensual, e estão enraizadas em nossa psique há muito tempo. Essas visões de mundo estão tão profundamente arraigadas em nossa estrutura de realidade que são inconscientes, e, mesmo que ainda possamos chamá-las de visões de mundo, são mais implícitas do que explícitas. Isso as torna ainda mais difíceis de detectar, ainda mais porque às vezes, são fortemente protegidas por nosso ego coletivo. Na verdade, essas são visões de mundo, que surgem do medo baseado no ego, do julgamento e de sua obsessão em se apegar, ou se identificar com algo. Felizmente, a consciência global está se movendo em direção a uma maior percepção, e portanto, se distanciando de tais pontos de vista. Ao mesmo tempo, é bom obter um lembrete rápido de quais são essas visões de mundo, e por que é hora de as deixar para trás. 1. Nós e eles. Mais do que uma visão de mundo, esta é uma atitude geral, que dá origem a outras visões de mundo equivocadas, mas vou chamá-la de visão de mundo geral aqui. Está relacionada com a ideia de separação, uma das maiores fontes de sofrimento do homem. A separação de nossa tribo social, nosso povo, nossa nação, nosso grupo político, nossa ideologia, nossa genética, nossa cultura, da sua. A visão de mundo nós e eles não é apenas divisiva, mas autodestrutiva, uma vez que sempre busca separar algo, sejam indivíduos ou grupos, de algo mais. Este corte é uma ferramenta poderosa do ego para nos impedir de lembrar uma verdade libertadora, que estamos todos conectados e interligados na mesma roda cósmica da vida. Somos todos um, como diz o ditado espiritual, e quanto mais fundo mergulhamos nessa verdade, mais percebemos que esta é a base da mudança criativa e construtiva à medida que avançamos na evolução global da consciência. No entanto, o ego não quer isso, não é? Ele lutará com unhas e dentes para evitá-lo, e portanto, encontrou maneiras de implantar a percepção equivocada de separação que, por sua vez, alimenta crenças irracionais, e até mesmo agendas políticas. Acho loucura, na verdade, como tantos de nós não enxergamos além do verniz de certas ideologias, e como tentamos justificar racionalmente uma ideologia que está, em última análise, enraizada em uma percepção equivocada, e em uma crença irracional. A visão de mundo nós e eles é um mal-estar tão rastejante em nós, humanos, que também se estende além do pensamento social,
cultural e político. É também o que tem nos separado de nosso mundo natural. A humanidade passou por um ponto em que parou de se sentir parte integrante da Terra e do cosmos e começou a ver o mundo natural como um reservatório de recursos para satisfazer nossa crescente ganância. Portanto, também nos separamos da natureza. No entanto, há esperança, uma esperança brilhante, eu acrescentaria, que ainda prevalece fortemente hoje em dia, o materialismo. Materialismo não significa zelo pelas coisas materiais, mas sim a visão de mundo, de que o mundo material é a base do universo. Na era da ciência clássica, significa que todos os fenômenos naturais podem ser explicados em termos de processos físicos e químicos subjacentes, e que tudo o resto é apenas bobagem. Isso criou uma visão achatada do mundo, que nos desencantou do universo mágico ao nosso redor. Indiretamente, isso nos tornou mais frios e cínicos. Começamos a ignorar o mistério e a beleza como apenas ficção, ou algo que pode ser explicado posteriormente por algum processo físico. Em sociedades mais antigas, mais primitivas, as pessoas ainda estavam conectadas às maravilhas naturais da Terra e do universo. Ainda estávamos maravilhados, encantados com o mistério. Sentávamos em volta do fogo ouvindo os anciãos contar histórias que instruíam o coração, e não a mente. Nós entendíamos a história que a natureza estava nos contando além da lógica das palavras. Ficávamos fascinados por tudo isso. No entanto, o materialismo se tornou a epítome dos séculos XIX e XX. Nossa consciência coletiva deixou de ser bela, orgânica e fractal para ser mecânica, assim como as linhas de montagem da Revolução Industrial. Segundo Carl Jung, essa é a doença do homem moderno, a base de sua neurose. É claro que as coisas evoluíram muito, até mesmo na ciência. A visão clássica da ciência abriu caminho para paradigmas mais abertos trazidos pela física quântica e a integração de caminhos interdisciplinares. Ao mesmo tempo, há uma tendência emergente, que está se tornando mais consciente de nossa sabedoria ancestral, um renascimento por meio de professores e pessoas que estão dando o melhor de si para manter viva a sabedoria. 3. Individualismo mal orientado. Outro subproduto do século XX, particularmente no Ocidente mais liberal, foi o individualismo, ou a ideia de que os direitos dos indivíduos são supremos e devem ser salvaguardados por leis justas e meritocracia. Claro que este é um belo ideal, e algo que todos defendem. O problema é que esse ideal foi de alguma forma abusado, distorcido e evoluído para uma forma mais egocêntrica. Como a sociedade moderna está agora perdendo o controle com o superconsumismo e a ganância por posses materiais e poder, o individualismo ganhou um tom diferente. Exageramos a ideia para significar agora que as chamadas necessidades percebidas do indivíduo, que na realidade nada mais são do que desejos vendidos a nós pela mídia, vêm antes do bem-estar das comunidades e do planeta. Essa aceitação distorcida da ganância individual sobre a comunidade em geral pode ser vista projetada no estado atual do planeta. Nós nos tornamos indiferentes e perdidos em nossos pequenos mundos distorcidos. Não nos sentimos mais parte da comunidade, estamos desligados dos assuntos do mundo. A mídia nos dessensibilizou a tal ponto que torrentes de impressões negativas, guerras, atrocidades, assassinatos em massa, violência, parecem algum tipo de filme. Fomos desempoderados pela crença de que não há nada que possamos fazer para ajudar o mundo, já é difícil o suficiente nos mantermos à tona. Portanto, a visão de mundo do individualismo foi distorcida a ponto de dar uma volta de 180 graus, passou de capacitar para enfraquecer o indivíduo. 4. Controle institucionalizado. Outra forma de desempoderamento do indivíduo vem por meio do controle institucionalizado. Estas são as estruturas de controle hierárquico de cima para baixo da sociedade, como a escolaridade, mídia e sua censura, propaganda de massa, etc.
sentimos as pressões institucionais pesando sobre nós, e estamos nos tornando mais conscientes de que algumas dessas estruturas de controle foram postas em prática para acomodar a agenda de poucos às custas de muitos. A visão de mundo autodestrutiva que acompanha isso é fatalista. Abandonamos completamente o nosso controle e liberdade, sentindo que as coisas são assim, e que não há muito que possamos fazer a respeito. É assim que o mundo funciona. Isso também é conhecido como o problema da responsabilidade difusa, em que os indivíduos sentem que o estado atual das coisas no mundo não é sua responsabilidade, mas de um poder superior como os governos, os políticos, os líderes e as instituições. A boa notícia é que, com o avanço da tecnologia junto com a vontade e a consciência cada vez maiores das pessoas, tudo isso está mudando. Estamos vendo uma mudança de estruturas hierárquicas rígidas para mais descentralização e democratização. A mídia é um bom exemplo. Antes só podíamos saber o que estava acontecendo ao nosso redor através das notícias veiculadas nas mesmas redes de notícias. Agora todos podem ser jornalistas, e a informação é compartilhada por muitos para muitos por meio da internet, que se tornou mais social e móvel. A educação também está passando por uma reformulação. Estamos vendo agora mais pessoas procurando formas alternativas de escolarização, que se afastam das formas tradicionais. O ensino em casa, os cursos online e o ensino comunitário estão se tornando mais difundidos. A tecnologia também está nos ajudando a nos tornar mais autossustentáveis e independentes, no que diz respeito às nossas necessidades de energia e gestão de resíduos. A direção geral de todas essas mudanças está gradualmente nos ajudando a sair dessa visão fatalista do mundo e nos capacitando a assumir o controle de nosso próprio destino por meio da colaboração em massa e do uso saudável da tecnologia. 5. Absolutismo. O absolutismo é uma visão de mundo que também é inerente a algumas outras visões de mundo. É a ideia de que nossas crenças, leis, normas culturais e modo de vida são absolutos, no sentido de que podem ser aplicados universalmente em todos os contextos para cada ser humano neste planeta. Portanto, quando vemos outros aplicando seu próprio sistema de crenças e modo de vida cultural, vemos isso como uma ameaça aos nossos sistemas. Isso dá origem à visão de mundo nós e eles por meio de reações misóginas, como intolerância, racismo, guerras e conflitos. Essa visão de mundo tem sido a base de muitas guerras e atrocidades ao longo da história da humanidade, especialmente as religiosas. Infelizmente, essa visão de mundo ainda está muito dispersa hoje. Ainda não aprendemos a ser mais tolerantes com a diversidade e com o fato de que as normas e crenças culturais são relativas, não absolutas. A ideia de que nossa realidade é única ou dominante é tão míope e egocêntrica que às vezes cai em completa cegueira e loucura. Se há uma visão de mundo da qual precisamos nos livrar antes de outras, é esta, especialmente agora em um mundo em rápida mudança. Quanto mais evoluímos como espécie, mais temos que perceber que nosso conhecimento e crenças estão sempre mudando. É, na melhor das hipóteses, provisório. Nada é absoluto e nada é gravado na pedra. Portanto, é imperativo para nossa própria sobrevivência e prosperidade compreender como é contraproducente ficar preso a uma visão de mundo absolutista. Precisamos abraçar a mudança, pois o mundo está se transformando rapidamente, mas, o que é mais importante, precisamos estar em paz com a ideia de que até mesmo nossa visão de mundo pode e vai mudar, como deve ser. Gratidão. Namastê.